Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Bem, acabei de chegar aqui em Sária, vou começar meu caminho de Santiago. Eu vou agora ali na Casa do Pelegrino buscar a minha credencial. E é com a minha credencial que eu vou fazer todos os selos em todos os lugares que eu for passar. E esse selo que vai me dar a Compostela, que é o certificado final que eu fiz na caminhada. Depois de muito pesquisar e avaliar tempo e distâncias, eu decidi fazer o caminho francês a partir de Sária. De Sária até Santiago são 115 quilômetros de peregrinação. E essa é a distância mínima a percorrer a pé para se ter direito à Compostela, que é o documento fornecido pela Prefeitura da cidade de Santiago, que certifica e comprova sua peregrinação. Ótimo, aqui tem um cafezinho da manhã. É incrível como os galegos são apaixonados e amam dar informações sobre o caminho de Santiago. E em Sária não foi diferente. Com a ajuda das pessoas, rapidamente me localizei e comecei o meu percurso em direção à cidade sagrada. Acabei de pegar aqui a minha credencial do Pelegrino, já coloquei a concha na minha mochila e vou começar agora o caminho de Santiago. Esse é meu primeiro dia. Eu vou fazer 16 quilômetros a partir de Sária até Mercadoiro. E, enfim, esse vai ser o dia que eu vou cometer todos os erros e vou contando pra vocês como é cada coisa. O caminho começa desse ponto aqui de Sária, no meio do centro de Sária. Ali mais embaixo você consegue comprar a credencial do Pelegrino, consegue comprar tudo que você precisa, todos os acessórios. E aí você vai seguindo essas setas aqui no chão. Bem, você vai encontrar alguns locais que são locais turísticos aqui, né? E vai começar. Bem, hoje vai ser o dia que eu vou cometer todos os erros, que eu vou carregar uma mochila pesada, enfim. Mas eu acredito que a partir de amanhã eu vou pagar alguém para levar minha mochila. Muito importante nesse ponto aqui, seguir as setas. Tem uma seta ali, a gente vai seguir a seta, vai subir esse monte. E aí a partir daqui a gente já está no caminho de Santiago. O caminho francês é dividido em 31 etapas. E eu comecei pela etapa 27, partindo de Sária até Porto Marim. Esse percurso de Sária a Porto Marim são 22 quilômetros. Porém, eu preferi respeitar meu corpo e fazer mais ou menos 15 km por dia. Então, hoje eu vou fazer de Sária até Mercadoiro, que são 16,5 km. Bem, durante todo o caminho a gente vê a sinalização no chão. Tá vendo que tem uma seta aqui que eu vou tirar a curva. E também tem aquele tipo de sinalização, como a gente consegue ver ali naquele poste. Aqui vai ter a concha sempre e a seta. Então tem que tomar muito cuidado, ir devagar sempre e seguir. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Enquanto eu estava comprando essa bolsinha aqui para colocar a minha credencial do Pelegrino, estava conversando com uma pessoa local sobre os riscos e tal. Eu falei, talvez eu volte em outro momento. Aí ela, você vai voltar em setembro, né? Com outra pessoa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Talvez. E esse era o plano que eu tinha, não tinha falado nada e ela já adivinhou. Tem locais como esse que caminhos se cruzam. Você pode pegar esse aqui, que vai subir aqui. Você vai pelas montanhas, né? Pelos matos aqui. Ou você vai esse aqui, que é mais leve, tranquilo. Faltam 113 quilômetros para terminar. E vamos lá. Fiz 1 km e 600 metros na primeira meia hora. E a minha meta de hoje é fazer 16 quilômetros em mais ou menos 6 horas. Esse trecho do caminho, assim, ele é muito bonito, porque você passa por riachos, bosques e pomares. Também é uma oportunidade de você ter o primeiro contato com o tipo de terreno que você vai caminhar. Você consegue ver já mais ou menos como é que você vai se adequar à caminhada. Bem, agora começou uma parte do percurso, que é uma subida constante, pouco íngreme, mas constante. E eu tô com muito peso nas costas, mas eu vou devagar e sempre, para fazer tudo da melhor forma possível, para não me machucar no primeiro dia. Aqui eu comecei a ter mais interação com as pessoas no caminho. Toda pessoa que passa pela gente fala bom caminho, força. Eu achei bem legal isso. Bem, depois de Sária, esse é o primeiro
povoado que a gente alcança. Gente, estou viva. Fiz um texto do caminho de hoje. Eu andei por 2 horas, por 6 quilômetros. Aí eu vi que a minha meia estava bem suada. Então eu decidi trocar de meia e passar mais vaselina no meu pé. E tá muito melhor. Para evitar o aparecimento de bolhas, né? Porque são 15 km por dia por 8 dias. Apesar de eu ter ouvido muitos blogueiros falarem que em Sária o caminho se modificou, a energia era outra, que tinha muita gente, enfim, que ficou muito comercial, a minha experiência foi de completa conexão comigo mesma. Eu andei sozinha, me senti mais uma solitude muito boa e eu senti também muita solidariedade entre os peregrinos, sabe? Então foi em Sária o momento em que eu tive o primeiro impacto energético. Foi quando eu comecei a sentir as pessoas, comecei a sentir a natureza do local. Realmente a Galícia, o povo celta, tem uma energia ali impressa naquele local que é indescritível. Assim, eu realmente me senti tocada, em alguns momentos chorava do nada. Vi muitas borboletas pelo caminho. Para mim, esse caminho foi o caminho das borboletas, porque a cada 10 metros tinha uma borboleta me seguindo. E o tempo todo, o canto dos pássaros era música, sabe, nos meus ouvidos. Assim, eu ficava o tempo todo deliciada pelo canto dos pássaros. E isso a gente só percebe quando a gente silencia a nossa mente, né? E começa a olhar ao redor. Então, foi em Sária que eu tive contato com esse tipo de natureza muito diferente do que eu conheço do Brasil, muito diferente das minhas referências, dos meus referenciais, e foi muito interessante poder caminhar sozinha, me sentindo segura por esses montes, subindo e descendo montes, sabe? Com 7, 8 quilos nas costas, porque eu fui comprando coisa, né? Então minha mochila foi ficando mais pesada, mas assim, foi uma experiência que valeu muito a pena e que vale a pena, gente. Vale muito a pena, apesar das pessoas falarem que é muito barulhento, mas não foi. Não foi. E essa primeira parte mesmo foi uma coisa muito legal, muito forte energeticamente. Primeiro que eu consegui me provar e perceber que eu conseguia caminhar 15 quilômetros sem me sentir muito cansada. Na verdade, 15 quilômetros foi a medida correta para minha caminhada. Né? Se eu estivesse fazendo muito rápido, como muitas pessoas fizeram lá 20, 25 quilômetros por dia, talvez eu não sentisse a conexão tão forte como eu fiz em fazer devagar e sempre, respeitando meu corpo, os meus limites, e foi muito, muito, muito proveitoso por conta disso. Eu já fiz 12 quilômetros do caminho de hoje. Ainda faltam 4 quilômetros para chegar no meu destino final, que é Mercadoiro. Esse primeiro dia eu vou fazer 16 quilômetros. E tá sendo muito interessante porque eu tô vendo muita borboleta. E borboleta, vocês sabem, que é um daqueles símbolos de transformação, né, interior. E tô muito feliz. Tem muitas vacas também, gatos. Então, assim, tá sendo uma experiência muito interessante. E principalmente porque o meu corpo não tá reclamando. Se bem que eu tomei todas as precauções para não ter problema, né? Bem, cheguei aqui no meio do caminho, tem uma capelinha. Eu acho que eu vou parar, vou agradecer um pouco e depois eu seguir minha viagem. Bem interessante essa capela. Bem, tem alguns pedidos, algumas coisas relacionadas aos peregrinos. E eu tô aqui também. Todos vários pedidos. E agradecimentos também. Fotos e coisas de pessoas também falecidas. Enfim, típico local católico de peregrinação.
Tô chegando no quilômetro 13 no 14. Ainda falta 1 quilômetro para chegar no meu destino. E a minha mochila já começou a ficar super pesada. Meu passo ficou super lento. Sabe, eu tô cansada. Tô vendo a hora de chegar ao destino para tomar um banho, tirar essa bota e descansar. Bem, aqui é chegando na Vila de Ferreiros. Aqui também tem alguns albergues, tem alguns lugares para ficar. Porém, eu não achei lugar aqui, né? Então vou ficar 4 quilômetros à frente. Acabei de trocar aqui conversar um pouco com uma senhora que mora por aqui. Ela tá ali. Uma senhora mais até idosa. E ela perguntou para onde eu ia. Falou quantos quilômetros mais ou menos. E disse, boa sorte. Eu já fiz muitos desses, mas agora eu não posso mais. Porque eu acabei de operar o joelho. Lindinha ela. Tô gostando da experiência, tô gostando. Bem, ali na frente tem a igreja românica daqui de Ferreiros. Eu vou dar uma olhadinha para ver se eu vou gostar ou não. Vamos lá, faltam 100 quilômetros. Bem, chegamos aqui na igreja romana daqui de Ferreiros. Será que a igreja está aberta? Vamos ver. Bem, eu vou aqui na igreja de Santa Maria de Ferreiros para ver se está aberta. Eu tô vendo que é um cemitério também do povoado aqui. Licença. A igreja está prontamente fechada, como todas as igrejas aqui na Espanha. Passei por umas 10 igrejas fechadas. Aqui também está chegando nos últimos 100 quilômetros, né? A parte nesse albergue chamado Miradores, também tem quartos aqui disponíveis. Mas eu ainda estou um pouquinho a mais. Como vocês podem ver, o caminho em si ele é bem sinalizado. Então, aqui já tem uma sinalização, ali na frente tem outra sinalização. Então, assim, é praticamente impossível se perder, sabe? Só se você for bem desligado. Bem, tô chegando aqui nos últimos 100 quilômetros, no marco de 100 quilômetros. Que na verdade aqui tem algumas máquinas que você pode comprar sem a necessidade de ninguém. Então assim, o caminho em si eu achei muito bem sinalizado. Achei que você consegue achar várias coisas. Bem, gostei bastante. E aí eu vou colocar aqui a minha estampa. Vou botar a estampa do meu selo aqui. Essa primeira parte do percurso aqui, esses primeiros aí 15, 16 quilômetros, né? Ela é aparentemente muito fácil, porém, ela não é fácil porque ela tem muitos falsos planos, né? Então tem muita subida e descida curta que faz com que você quebre o ritmo a caminhar. Então eu fiz aí esses 16 quilômetros mais ou menos em 6 horas, como eu havia pensado. Porém, os primeiros 10 quilômetros foram muito mais rápidos. Assim. Eu fiz em 2 horas e meia, mas as outras 4 horas e meia eu levei para caminhar os outros 6 quilômetros. Então, assim, por conta das subidas e descidas, que são relativamente leves, mas quando você está com a mochila nas costas, você vai quebrando o ritmo, né? Mas tirando isso, é muito bonito, o ambiente é muito bonito, te envolve, apesar de ser uma área rural, tem muita natureza, tem muita pradaria, que são essas florestas, né, feitas de pinho. Então, teve uma coisa também que me dificultou, que foi o clima, que foi ficando um pouco quente. Então, quanto mais quente, mais difícil é a caminhada. Mas ainda bem que quando começou a ficar quente mesmo, eu já cheguei no meu hotel e aí eu consegui relaxar, tomar banho e comer alguma coisa. Tô chegando no meu ponto final de hoje. Olha que coisa mais linda essa vista. Bem, hoje eu fiz 16 quilômetros.
E foi pesado, não foi fácil, porque nas minhas costas eu tenho 7 quilos, então é muito peso. Eu tô no limite do peso, que eles aconselham você a carregar. Então eu vou acabar me desfazendo ou talvez pagando para que minha bolsa seja levada amanhã para o meu próximo ponto. Cheguei aonde eu vou pousar, um restaurante, mas também é uma hospedagem, um albergue chamado Mercadoiro. É aqui que eu vou ficar.